também para essa semana da Quaresma, nós temos o Evangelho de João, capítulo 4, de 1 a 26. É o trecho de João que narra o encontro entre Jesus e a samaritana. É um encontro muito significativo. Por quê? Porque um judeu, que é Jesus Cristo, ele vai ao Poço de Jacó e ele começa a conversar normalmente com uma samaritana. E esse encontro, essa conversa sai do ordinário, é extraordinário. Por quê? Porque os judeus, eles eram inimigos dos samaritanos. Eram dois povos que não tinham uma relação de amizade, não se davam. E por quê? Porque os judeus julgavam os samaritanos de hereges, de pessoas que deturpavam a palavra de Javé, não é? A palavra de Deus. Então era um povo que era considerado herege e é um povo rejeitado, portanto, pelos judeus. Então sentar-se com um samaritano já era uma forma do judeu se macular, não é? Ou seja, se tornar impuro. E Jesus senta-se normalmente com uma samaritana. E aqui vem um segundo ponto, ele senta-se não somente com um samaritano, mas ele senta-se com uma samaritana e começa a conversar com ela. Aqui vem o outro ponto desse encontro extraordinário. Jesus não somente conversa naturalmente com o herege, mas ele conversa naturalmente com uma mulher. E isso em praça pública, ou seja, isso em lugar público, que é o Poço de Jacó. Para os judeus, há 2000 anos atrás, conversar com uma mulher em público não era uma atitude normal, era uma atitude também que não era digna para um homem judeu. E o terceiro ponto interessante desse encontro, e que o torna extraordinário, é que Jesus vai conversar com um samaritano, com uma samaritana, e com essa samaritana ele vai conversar sobre Deus, ou seja, sobre teologia. E aqui vem um ponto extraordinário, porque para a mulher, teologia não era um tema. As mulheres não eram permitidas às mulheres questionamentos teológicos, reflexões teológicas. Isso era assunto de homem e não de mulher. E o Cristo então quebra aqui diversos paradigmas e mostra como ele é um ser liberto. Liberto de preconceitos, liberto de barreiras, liberto de limitações, liberto de muros que o ser humano vai construindo e com esses muros vai surgindo as divisões entre nós seres humanos. O Cristo, ele está sobre tudo isso. Então ele senta-se naturalmente com uma samaritana, uma mulher, e vai conversar com ela sobre teologia, e praticamente de igual para igual. Ele deixa com que essa mulher o indague, o critique, e ao mesmo tempo ele responde e critica essa mulher. Enfim, eles desenvolvem uma conversa praticamente de igual para igual. Não é? E essa conversa é iniciada pelo próprio Jesus, porque ele pede água a essa mulher. E ela admira. Como é que você, um judeu, vem pedir para uma samaritana um pouco de água? E assim começa a conversa entre a samaritana e Jesus. Então, o próprio encontro já é uma ótima reflexão para nós todos. Até que ponto nós não entramos em conversa com pessoas, porque nós julgamos essas pessoas, porque nós rotulamos essas pessoas e porque nós construímos muros entre nós e essas pessoas. E ser cristão é não ter muros. Ou seja, ser cristão é ser uma pessoa onde os limites não existem. Nós estamos abertos para o diálogo com qualquer pessoa, com pessoas de outras religiões, com pessoas de outras raças, com pessoas de outras sexualidades, com pessoas que vivem nesse planeta e são seres humanos. E nós estamos abertos para esse diálogo. E aqui começa então o diálogo entre a samaritana e Jesus. E o ponto principal aqui não é a questão da água. Claro que Jesus fala da água, que não mais, uma vez tomada, eu não terei mais sede. E a samaritana fica super interessada nessa água. Aqui está muito claro que essa água que eu bebo, e uma vez bebida, não é? Eu não terei mais sede, é o contato com Deus, é a sintonia com Deus, e é principalmente a vivência de tudo aquilo que Jesus nos ensinou e Ele próprio viveu.
a partir do momento que eu vivo, ou começo a viver a pregação de Jesus, eu não tenho mais sede. Isso me satisfaz totalmente, porque aqui está a essência do próprio viver. Se eu prestar atenção na pregação de Jesus e viver isso, eu não tenho mais o que buscar em termos de conteúdo de existência. Por quê? Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo já é um grande desafio e que me supre totalmente na minha existência. Porque aqui abrange todas as dimensões da vida. O relacionamento comigo mesmo, o relacionamento com o outro e o relacionamento com a sociedade, com a política, com a macro estrutura que existe no lugar onde eu vivo. Enfim, viver o mandamento de Deus, ou viver o mandamento que o Cristo sintetizou nesses dois, que é amar a Deus, ou seja, amar a vida e amar ao próximo, já nos preenche totalmente, à medida que eu vou vivendo isso. E isso é a sintonia com Deus. E a partir do momento que eu vivo essa transcendência, eu já não tenho mais sede. Eu tenho uma transcendência que me supre. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal no encontro entre a samaritana é aquilo que divide os dois. Ou seja, nós temos um judeu e uma samaritana. E a samaritana então faz a indagação a Jesus. Não é? Ela diz assim: nós adoramos, nossos antepassados adoraram a Deus nesse monte aqui. Não é? E portanto os samaritanos acreditavam que eles deveriam adorar a Deus ali naquele lugar. Mas os judeus diziam o contrário. Não é? E ela disse para Jesus: mas o seu povo diz o contrário, diz que nós devemos adorar a Deus em Jerusalém. Afinal de contas, nós devemos adorar a Deus aqui ou em Jerusalém? E esse é um ponto crítico. Esse é um ponto que dividia os samaritanos dos judeus. E aí o Cristo é bem claro. E ele diz assim: é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Ele diz: Deus é espírito e o que Deus quer são verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que adoram em espírito e em verdade. O que o Cristo faz aqui? Quebra o paradigma, quebra aquela divisão. Não importa em que lugar você esteja, não importa se você está em Jerusalém ou se você está em Samaria. O que importa é o que você é. O que importa é como você está adorando a Deus. E adorar a Deus é em espírito e com veracidade. Ou seja, o que eu faço é verdadeiro e o que eu faço é uma verdadeira adoração à vida. O que eu faço, o que eu sou, é uma verdadeira adoração àquilo que existe, que é a vida. E é um aperfeiçoamento da vida. E aí não importa se eu estou em Jerusalém ou se eu estou em Samaria. Aqui essa comparação entre Jerusalém e Samaria é uma comparação religiosa. Jerusalém é o centro da adoração judaica. Samaria é para os samaritanos, não é? Então nós temos dois campos religiosos aqui, ou dois lugares religiosos. Seria a mesma coisa que dizer assim: não importa se eu estou numa igreja católica ou se eu estou numa igreja evangélica. Não importa se eu estou numa igreja evangélica ou num terreiro de umbanda. Não importa se eu sou ateu ou se eu sou religioso. O que importa é se eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade. Não importa se eu estou num lugar chamado profano ou num lugar chamado sagrado. O que importa é adorar a Deus em espírito e em verdade. No fundo, para Deus, o que importa é que está na nossa consciência. E se nós estamos em paz com a nossa consciência. Se nós estamos realmente lutando verdadeiramente para um mundo de amor e um mundo de respeito entre nós todos. Não importa as nossas diferenças ou as nossas visões de mundo. O que importa é o que essas visões de mundo nos levam a ser. E se essas visões de mundo nos levam a ser humanos e pessoas que se amam verdadeiramente, aqui nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Então esse encontro é fundamental, porque ele faz com que nós deixemos todos os nossos preconceitos e olhemos a pessoa humana em si. E essa pessoa humana é que nos importa. E é claro, diante dessa pessoa humana, adorar a Deus, ou seja, viver o amor a essa pessoa humana em espírito e na veracidade, na autenticidade.